Vencendo batalhas da família. Eu quero abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 50. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 50, você abre lá. Gênesis 50. Quantos acharam? Dá um amém aí. Vamos ler só um verso 20, tá? Verso 20 do capítulo 50 de Gênesis. Amém? A Bíblia diz assim, na minha versão: vocês pretendiam me fazer mal. Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Deixa eu ler novamente. Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar muitas vidas. Essa palavra ela é dita pelo José do Egito, após toda uma jornada e uma longa experiência vivida na família. Quando a gente fala sobre vencer guerras na família, vencer batalhas da família, a gente vai se deparar com muitas famílias que a Bíblia deixa registradas, muitas famílias que enfrentaram circunstâncias, dificuldades, assim como eu e você enfrentamos. Isso é para provar a evidência dessa palavra, é para provar a veracidade dessa palavra, porque essa palavra contém histórias, relatos de famílias que enfrentaram batalhas e lutas, assim como eu e você enfrentamos. E aí, como é bom a gente aprender com a Bíblia, como Deus nos guia, como Deus espera que eu e você possamos vencer as guerras e as batalhas. Em uma das famílias, tá bom, que a gente pode usar como um exemplo, é a família de José do Egito. E esse texto aqui é exatamente a palavra final que José dá depois de passar por toda aquela história que você talvez já saiba, tudo aquilo que José enfrentou e venceu. A família, irmãos, ela é o primeiro campo de batalha que Deus instituiu. A família, ela está no coração de Deus. A família, ela nasceu no coração de Deus. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, para que eles pudessem formar e constituir a família. E ali se tornou o primeiro campo de batalha, porque o inimigo sabe que a família é o projeto de Deus, então é o lugar onde ele mais trabalha, é o lugar onde ele mais tenta destruir aquilo que Deus começou. E a gente precisa ter esse entendimento, que a nossa família também é o campo das nossas batalhas, nós precisamos lutar e vencer. Então, não é o seu trabalho, não é a igreja, não é a política, é o lar, é a família. Então, desde a primeira família, Adão e Eva, Caim e Abel, até hoje, o inimigo ataca exatamente onde Deus quer edificar o seu reino. Aonde Deus quer edificar o seu reino? A começar do nosso lar, da nossa casa. O reino de Deus não está dentro dessas quatro paredes, irmão. O reino de Deus está em nós. Nós carregamos o reino de Deus. E nós precisamos fazer com que o nosso lar seja esse lugar onde o reino de Deus é edificado. E aí o inimigo, sabendo disso, ele vai trabalhar exatamente ali, para não deixar o reino de Deus ser edificado. Essa é a razão de tantas lutas, tantas guerras, de tantas situações que a gente às vezes não entende dentro da nossa casa, do nosso seio familiar. Então, no casamento, entre pais e filhos, entre irmãos. Mas ouça bem, meus queridos, você que está aqui nessa noite, essa verdade ela é espiritual e ela está na Bíblia, mas nós precisamos ter a certeza que o inimigo ele pode iniciar a guerra na nossa casa. O inimigo ele vai começar e vai levantar contendas na casa, vai levantar guerras no lar. Porém, irmãos, a última palavra ela vem de Deus e não do inimigo. O inimigo pode ter a primeira palavra, mas a última não será dele. O inimigo pode começar uma contenda, mas não quer dizer que a sua vida vai ser determinada por contendas. O inimigo pode levantar uma guerra no seu casamento, mas isso não quer dizer que o seu casamento tem que viver em guerra. Amém? Você está aqui comigo? Porque Deus tem a última palavra e nós precisamos crer nisso. Eu sei que as situações são difíceis às vezes, foge do nosso controle, mas o controle de Deus jamais vai fugir. A gente precisa guardar o nosso coração na esperança, na fé, na certeza de que as coisas
podem mudar em um só passo, as coisas podem mudar em um só instante, as coisas podem ser revertidas assim quando Deus quiser fazer. Então hoje nós vamos olhar para a família de José, que na verdade vem desde o seu pai Jacó, um lar cheio de dificuldades, um lar cheio de situações que são semelhantes ao nosso convívio, ao nosso dia a dia. Ali na casa de Jacó havia algo chamado favoritismo, havia algo que o seu pai, ele tinha um apreço maior pelo filho José do que os demais irmãos. Quantas casas não enfrentam essa mesma batalha de um favoritismo, né? de um achego maior, né? talvez de um cuidado maior, um lar onde a inveja prevalecia, a separação, dores. Ali surgiram guerras, e eu quero com você pensar sobre 3 principais guerras, aonde a gente pode estar enfrentando dentro da nossa casa, aonde a gente pode estar enfrentando dentro da nossa igreja, e a gente precisa aprender com a palavra a vencê-las, amém? Então que o Senhor possa falar ao teu coração nessa noite, trazendo um ensinamento, trazendo instrução para você, que o mais importante, irmãos, nós vamos ver como Deus venceu cada uma dessas batalhas, e como Ele pode vencer a minha e a sua também, amém? Qual é a primeira guerra que a gente vê na história dessa família de Jacó, que é a família de José? Gênesis capítulo 37, se você voltar um pouquinho aí, eu gostaria que você pudesse abrir no capítulo 37 da Bíblia, verso 3 e 4 desse capítulo, a gente vai ler juntos aqui, amém? Capítulo 37 de Gênesis, verso 3 diz assim: Jacó amava José mais que a qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Olha a cena dessa família, irmãos. Essa era a situação dentro dessa casa, está na Bíblia, é uma família que a Bíblia registra, para nos ensinar que são realidades que a gente convive com elas, mas a gente precisa em Deus aprender a vencê-las. O texto diz que o pai amava mais José do que os outros irmãos. Quem daqui já experimentou isso? Talvez você que está ouvindo, saiba o que é bem isso, ou está vivendo isso na sua casa, um amor maior por alguém ou até por você mesmo, e isso gerava dentro da casa uma situação muito desagradável para os demais irmãos, ao ponto da Bíblia dizer que os irmãos odiavam José, os irmãos não gostavam, ao ponto de não ter amizade, uma casa onde os irmãos não se falavam, era uma casa onde havia guerra entre os filhos, uma realidade tão perto de nós, irmãos. Essa guerra era chamada a guerra do favoritismo, a guerra da inveja. Isso o inimigo continua ainda plantando dentro da família, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente não pode achar algo comum, algo natural, uma situação como essa. Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos, tanto que a Bíblia vai dizer que ele deu um presente especial para José, ele fez uma túnica colorida. Então os irmãos viram, irmãos, isso, e surgiu um sentimento inesperado, sem desejar, sem ser planejado, eles passaram a não gostar mais do irmão José, eles passaram a odiar José, a inveja cresceu tanto, que eles conspiraram contra José, eles planejaram de matar José, ou de jogar José num poço, e depois vendê-lo como escravo. Essa era a realidade dessa casa. Sabe, irmãos, talvez não de forma literal hoje, a gente não queira matar uma pessoa fisicamente, mas a gente pode estar matando emocionalmente, a gente pode estar matando espiritualmente, simplesmente por a gente não aprender a vencer essa batalha dentro de nós. Tem pessoas que estão sendo vencidas por essa guerra, de não suportar o que Deus talvez esteja fazendo com um e não está fazendo com você, ou de não suportar ver um prosperando e você não, um avançando e você não, ou você não suportar de saber lidar com as dificuldades dentro de uma casa, dentro de um seio familiar.
Ou simplesmente você está se movendo com favoritismo, está dando mais atenção a um e está simplesmente rejeitando o outro, está muito mais interessado em um e está simplesmente desinteressado em outro. Mas o favoritismo não divide apenas corações, o favoritismo divide uma casa, uma família. Onde há preferência, logo vai aparecer a rejeição. Onde há preferência, logo vai aparecer a rejeição. Nós precisamos derrotar o inimigo da preferência. Nós precisamos derrotar a semente da preferência que o inimigo lança dentro da casa. Porque se a gente não cuidar disso, logo nós vamos semear rejeição dentro do lar. Uma família onde a rejeição ela prevalece, irmãos, é guerra, é contenda, não há paz, não há alegria, não há saúde na casa. Aqui o texto diz que a inveja ela está ressaltada no coração dos outros irmãos, simplesmente por ver o pai fazer um presente especial para José e não para os demais. Aquele homem chamado Jacó, ele poderia estar errando na direção dos filhos, mas maior do que isso, é a gente aprender a lidar com as situações que a gente às vezes não planeja. Aquilo que você não governa, se livre disso. Você não governa a atitude do outro, você não governa o pensamento do outro, você não governa o que o seu pai e sua mãe faz na sua direção, na direção dos seus irmãos, mas você governa as suas emoções. O que você não governa, livre-se disso. Você precisa colocar em Deus aquilo que te cabe a governar. Não permita que o teu coração seja uma terra onde a semente da rejeição vai encontrar fertilidade. Mate isso no seu coração. Não permita conviver com o sentimento de estar rejeitando alguém, ou seja, um parente, um irmão, ou até um irmão da fé. Tiago 3,16, a Bíblia vai dizer: porque onde há inveja e egoísmo, ali há confusão e toda sorte de coisas ruins. Aonde há o sentimento de egoísmo, de inveja e rejeição junto, haverá sorte de coisas ruins. Não haverá nesse ambiente coisas boas, não haverá nesse ambiente ausência de confusão. Nós precisamos, irmãos, nos levantar urgentemente para vencer essa batalha. Como eu posso vencer essa guerra, pastor? Primeira coisa, pare de usar a comparação, pare de se comparar. Isso é terrível, irmãos, isso é doentio. A gente vive se comparando hoje porque a rede social nos faz estar sendo comparados constantemente com outras famílias que a gente vê na rede social, irmãos. A vida virtual não quer dizer que é vida real. A gente precisa parar de se comparar, parar de comparar o nosso casamento, parar de comparar a nossa vida emocional com o outro, parar de comparar a questão financeira nossa com as famílias que a gente vê na rede social. Pare de comparar. Ame cada pessoa como ela merece ser amada. Ame como o Senhor ama. Segunda coisa é, peça perdão dos erros do passado. Sabe o que a Bíblia não registra? É um pedido de perdão desse pai chamado Jacó. Em momento nenhum, Jacó pediu perdão aos filhos pela sua atitude em direção a José. Nós precisamos usar da humildade, nós precisamos aprender a pedir perdão quando for necessário, pedir perdão aos filhos, pedir perdão aos pais, pedir perdão ao cônjuge, pedir perdão aos irmãos da fé, a quem for necessário. O perdão, ele é uma libertação, irmãos. O perdão nos liberta, o perdão nos cura, o perdão rasga a nossa dívida. Jacó não pediu perdão aos seus filhos pelo erro que ele cometeu do favoritismo, por dar o presente apenas para José e não para os demais. E ele pagou caro isso, pagou com caro essa atitude. Ele levou toda a casa a um sofrimento desnecessário. E como eu posso vencer essa batalha? Também usando a oração. Ore pela cura
do seu coração, ore pela cura do coração da sua casa, ore pela cura do coração dos seus filhos, se for necessário, ore pela cura do coração da sua família. Você precisa usar a oração ela gera cura, a oração ela estabiliza nossas emoções, a oração coloca as coisas no devido lugar, a oração ela afasta a inveja, a oração ela afasta o favoritismo, a oração ela afasta a rejeição, a oração nos blinda, a oração nos fortalece, a oração nos abençoa, a oração nos protege. Nós precisamos orar mais. Eu e você precisamos orar mais pela nossa família. Eu e você precisamos colocar mais o nosso joelho no chão e apresentar ao Senhor as guerras, as dificuldades. Você está comigo aqui, amém? Você pode dizer um amém aí diante do Senhor? O que era simplesmente uma inveja virou uma guerra dentro da casa. O que era uma inveja se tornou um ódio, porque você não vai começar odiando, você vai começar se chateando, você vai começar se embirrando, você vai começar rejeitando, você vai começar se intrigando. E se você não cuida desse sentimento, vai nascer um sentimento ruim dentro de você em relação às pessoas, em relação à sua própria família. Em nome de Jesus, coloque isso por terra. A sua família é a bênção que o Senhor te deu. A sua família. Ah, pastor, mas o Senhor não conhece meu pai, não conhece minha mãe. Não importa, irmãos. Importa que você faça diferente. É que você se levante para mudar essa história. Deus mudou essa história. Final, você vê José falando o texto que nós lemos, Gênesis 50, onde José diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus me deu a vitória, Deus me ajudou a vencer, Deus transformou o mal em bem e me colocou nesse cargo para ajudar vocês. É assim que Deus faz quando a gente se levanta disponível para Deus nos curar e para que a gente possa ser um canal de cura para a nossa casa. O que era uma rejeição nas mãos de Deus virou uma provisão. Você não faz ideia do que Deus pode fazer usando você, amém? Você não faz ideia do que Deus pode fazer usando você para restaurar a sua casa, restaurar a história da sua família. Aqui Deus venceu essa guerra, a guerra do favoritismo e da inveja. Coloca diante das mãos do Senhor que Ele vai te ajudar a vencer, amém? Amém ou não? Você está comigo? Segunda guerra que a gente pode enfrentar na nossa casa, que essa família enfrentou, é a guerra da mágoa e a guerra da vingança. Gênesis 37, verso 18 ao verso 20. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 18 ao verso 20. Quando os irmãos de José o viram de longe, o reconheceram, antes que ele se aproximasse, eles planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem um sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Isso eram os irmãos de sangue, que cresceram com José, dentro da mesma casa, sendo alimentados da mesma mesa, comendo da mesma comida, sendo protegidos pelos mesmos pais. Porém, irmãos, eles deram brecha no coração para um sentimento que não foi cuidado. O sentimento da mágoa, se magoou, irmãos. A mágoa é uma má água que a gente toma achando que o outro é que vai adoecer. A mágoa, a gente bebe ela achando que o outro é que vai morrer, e a gente vai se alimentando dessa má água, e a gente vai vivendo magoado por algo que a gente não resolve, por algo que a gente não expõe, por algo que a gente guarda no nosso coração. Simplesmente esses irmãos guardaram a ideia de que José era um sonhador, de que José era o preferido, de que José era o mais abençoado da casa, José era o mais novo, mas eles não olhavam como um irmão que precisava de ajuda, era um irmão que precisava de ser protegido. Eles olhavam como uma ameaça. Todas as vezes que você olhar para alguém como uma ameaça na sua direção, você vai se magoar com essa pessoa, simplesmente por ela existir. Tem gente que só por existir, irmão, está te fazendo mal. Você precisa resolver isso no seu coração. Não é em relação a outra pessoa, é em relação a você. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão ouvindo Deus falar com você? Quantas pessoas não vivem magoadas? Quantos casais não andam magoados um com o outro? Quantos
Pais não vivem e convivem magoados com os filhos, por algo que o filho fez, algo que o filho falou, algo que o filho desobedeceu, algo que o filho reagiu, ou vice-versa, filhos que andam magoados com o pai e a mãe, por algo que eles fizeram, por algo que eles não fizeram, alguma coisa existiu e isso gerou uma ferida chamada mágoa, e irmãos, nós precisamos colocar cura na mágoa, nós precisamos resolver as nossas pendências. Não, escute, o tempo não resolve uma mágoa. A Bíblia vai dizer que os irmãos estavam magoados com José, já há algum tempo, mas eles não foram capazes de sentar com José e dizer: ó, José, vem aqui, senta aqui, cara, a gente está chateado com você. E José dizer: por que vocês estão chateados? Porque você quer ser o cara, porque você se acha, porque você senta na mesa e diz que você é o sonhador, diz que Deus fala com você por sonhos. Deus não fala com a gente, Deus só fala contigo. Que onda é essa, meu irmão? A gente está chateado contigo. Perceba, irmãos, que a situação é uma situação real nossa. A gente se chateia com pessoas simplesmente porque pessoas estão agindo, estão prosperando, estão vivendo, estão caminhando, estão indo em frente, estão buscando melhora, e isso incomoda pessoas que não são bem resolvidas. Mas até quando a gente vai conviver assim dentro da nossa casa? Deus tem algo maior para mim e para você. Deus tem uma bênção para cada um de nós. Deus não tem filhos prediletos. Deus não escolhe uns e não escolhe outros. Deus quer usar você. Deus quer levantar você. Deus quer ungir você. Deus quer abençoar você. Deus quer que você seja esse canal de cura e bênção para a sua casa. Mas não é magoado que você vai experimentar as coisas de Deus. A mágoa daqueles irmãos fizeram com que eles se tornassem vingativos. Normalmente alguém que não resolve a sua mágoa se torna vingativo. Ele pode não agir literalmente, mas lá dentro dele ele fica desejando que o outro tropece, desejando que o outro caia, desejando que o outro se dê mal. Eu vou ficar aqui só olhando, vou esperar que vai acontecer. Irmão, em nome de Jesus a gente precisa curar os nossos corações, amém? A gente precisa resolver as pendências da nossa alma. Não é de Deus a gente ficar desejando que o outro se dê mal. Os irmãos estavam lá planejando. José vinha de longe, vinha sem intenção nenhuma. José nunca foi da intenção de magoar os seus irmãos, mas os irmãos estavam magoados. Talvez você conviva com isso dentro da sua casa. Nunca foi sua intenção de fazer nada que magoe seu pai, sua mãe ou seus irmãos, mas talvez você conviva com pessoas magoadas com você dentro da casa. José, simplesmente por existir, fazia mal aos irmãos, ao ponto dos irmãos dizer: o que a gente vai fazer com esse menino aí sonhador? Vamos matar ele. Vamos matar, a gente mata com a nossa mão. Irmãos, isso era os irmãos de sangue falando. A gente mata ele e a gente diz que um animal, a nosso pai, que o animal matou. Aí Rubens se levanta como intercessor, que era o mais velho, para dizer assim: não, que é isso, cara? Acaba com isso. Que pensamento é esse de vocês? Não vamos matar não, deixa ele viver. Agora a gente pode jogar ele no calabouço. Quando passar uma caravana, a gente vende como escravo. E eles fizeram exatamente assim. Olha o que uma mágoa é capaz de fazer dentro de uma família. Olha o que uma mágoa é capaz de fazer dentro de um seio familiar, dentro de um casamento, dentro de uma relação de pai com filho, ou de irmãos. Os irmãos magoados se vingaram de José. Mas o que José fez para os irmãos? Nada. José apenas compartilhava dos sonhos de Deus. Tem pessoas que só em você compartilhar do que Deus está fazendo na sua vida, vão ficar magoados com você. Tem pessoas que só de você testemunhar das bênçãos de Deus, dos sonhos que Deus tem te dado, mas não se preocupa não, você precisa guardar o teu coração. Você precisa continuar
focado naquilo que Deus está fazendo, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que no meio do processo você viva coisas que não desejava, mas você precisa continuar firme em Deus, porque se Ele começou, Ele é fiel para cumprir. O Gênesis capítulo 50 que nós lemos, é o mesmo José que estava chegando na frente dos irmãos, e eles foram, simplesmente pegaram José, sem ele esperar, amarraram José, jogaram no calabouço, José sem entender nada. Mas lá na frente, depois de muitos anos, José diz a esses irmãos: vocês tramaram mal contra mim naquele dia lá, mas Deus estava comigo e Ele reverteu o mal em bem. Você pode aplaudir a esse Deus, irmãos, que é capaz de reverter o mal em bem nas nossas vidas? Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que nós cremos. Então guarda teu coração, ainda que pessoas possam se levantar desejando mal para você, ou planejando mal para você, você precisa continuar confiando em Deus. Declare isso para você: eu preciso continuar confiando em Deus. Anos depois, quando a fome bateu aonde moravam os irmãos de José, a fome bateu no Egito, aonde eles moravam, eles tiveram que ir para o Egito. E eles não sabiam que lá no Egito eles estariam diante daquele que eles fizeram mal, porque Deus reverteu o mal em bem. Eu quero profetizar que assim será sobre a sua casa. Deus reverterá o mal em bem sobre você e a sua família. Deus vai reverter o mal em bem sobre o seu relacionamento, sobre a sua parentela. Amém? Você crê nisso? Dá um amém aí se você crê. Quando José viu aquela cena dos irmãos chegando para pedir comida, irmãos, José testou aqueles homens. José testou ao ponto de, Gênesis 42, 21, vai dizer que a ficha deles caíram, ao ponto de eles dizer assim: olha, o que a gente fez há anos atrás? Vocês lembram do que nós fizemos com o nosso irmão José? Nós agora estamos pagando um preço. Eles disseram lá no versículo 21, Gênesis 42, na verdade nós somos culpados no tocante do nosso irmão José, daquilo que a gente fez com eles. O que a gente está passando hoje é culpa daquilo que a gente fez. Irmãos, a mágoa, ela abre uma conta grande no coração. A mágoa, ela abre uma porta enorme para depois vir uns juros que você não vai conseguir pagar. O diabo, ele vai cobrar juros de uma mágoa não resolvida. O diabo, ele vai cobrar juros de uma mágoa não resolvida. E tem gente pagando juros para o diabo, porque não teve coragem de resolver uma mágoa, uma pendência emocional, uma ferida aberta. Livre-se disso. Livre-se hoje. Ah, mas eu não tenho força. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pensa ou planeja, Ele está aqui e Ele é capaz de te dar a força necessária para que você se livre disso. Você só precisa buscar em Deus. Livre-se do desejo de se vingar. Romanos 12, 19 diz: amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue das coisas. Nunca tente resolver com as suas mãos. Nunca use da cadeira de juiz para você querer se vingar das pessoas. Deixa que Deus é justo e Ele faz aquilo que apraz a Ele fazer. A melhor coisa que eu e você temos a fazer é deixar Deus agir nas coisas, nas situações. Ah, pastor, mas fulano fez o mal. Deixa que fulano vai pagar a conta com Deus, irmão. Ah, pastor, mas cicrano aprontou. Deixa que cicrano, ele vai pagar a conta com Deus. O que você não pode é viver magoado. O que você não pode é viver ferido. O que você não pode é querer se vingar da pessoa, querer fazer juízo com as suas mãos, querer que a pessoa seja condenada, morta, apedrejada em praça pública. Isso não nos cabe. A Bíblia está dizendo, irmãos, não usem de vingança própria, deixa na mão daquele que é justo juiz. Ele julga todas as causas, inclusive a de José ele estava julgando. Como nós podemos vencer essa guerra?
Solte o direito de revidar, irmão. Solte essa pedra da sua mão de querer revidar o que a pessoa fez, revidar o que ela falou, revidar o que ela aprontou na sua direção. Solte o direito. Você pode dizer, eu tenho direito, tudo bem, você pode até ter direito, eu concordo, mas uma coisa é eu escolher soltar mão do meu direito, para que Deus faça aquilo que é direito para Ele. Isso não vai te diminuir, isso vai te exaltar na presença do Senhor. Isso não vai te fazer fraco, isso vai te fazer forte diante de Deus. Sabe por que nós estamos perdendo as batalhas? Porque a gente quer direito demais. A gente acha que tem direito de fazer, de julgar, de apontar, de determinar, de usar da nossa voz, de usar das nossas redes sociais. A gente acha que tem direito de fazer. Irmãos, enquanto a gente ocupar esse lugar de acharmos que tem direito, talvez a gente não veja Deus vencer as nossas guerras. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você, meu querido. Não é sobre essa pessoa que está ao seu lado, é sobre você mesmo. Larga o direito de revidar. A Bíblia vai dizer que José chorou. José tinha o direito. José era governador do Egito. José era a autoridade máxima. Estava diante dele os irmãos que fizeram mal para ele. José tinha todo o direito de mandar aqueles homens para a prisão e dizer assim: chegou a minha vez agora de me vingar. Irmãos, esse não é o coração de Deus. Sabe por que José não fez isso? Porque José tinha o coração de Deus no coração dele. Sabe o que nós mais precisamos, irmãos? É ter o coração de Deus no nosso coração. É ter o coração de Jesus batendo aqui dentro constantemente. Isso não nos garante não falhar, não nos garante não errar, mas todas as vezes que a gente estiver diante de uma situação difícil, a gente vai ser guiado pelo coração do Senhor. A melhor coisa para você é ser guiado pelo coração do Senhor. Não é pelo teu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais perverso do que qualquer coisa. Não confie no seu coração, confie no coração de Jesus. Não confie nas suas palavras, confie na palavra de Deus. Você pode até não confiar nas palavras das pessoas, mas você não pode deixar de confiar na palavra de Deus. Você pode até não confiar na palavra desse que está lhe falando aqui, e tudo bem, você pode ter as suas razões, mas você não pode nunca deixar de confiar naquilo que está escrito, naquilo que a palavra diz, naquilo que o Senhor deixou determinado para mim e para você, porque a gente falha, mas essa palavra jamais falhará. Isso é sério, irmãos, e isso é urgente. Abra mão do direito de revidar. Mas pastor, eu vou ser o besta da história. Irmãos, é melhor ser besta com Deus do que ser o valentão sem Deus. Escolha perdoar antes de ser perdido. Antes de alguém te pedir para você fazer, escolha fazer. Você não precisa esperar que alguém te peça, vai lá e faz. Você não espera, eu tenho que esperar que ela errou comigo, se ela quiser, ela que vem. Irmãos, faz diferente. Jesus ensinou isso. Dá a outra face, caminha a segunda milha. Seja o servo antes de querer ser servido. José, sabe o que José disse? Capítulo 45, versos 5 ao 7. Não temas, meus irmãos, eu vou sustentar vocês. Uau, que poderoso isso, irmão. Sabe de onde partiu isso? Daquele que foi humilhado, daquele que foi rejeitado, daquele que foi ferido, daquele que foi vendido, daquele que foi, excluído da casa. José foi arrancado da casa do seu pai. José não pediu para sair, José foi excluído, expulso da sua família, do lugar de segurança, do lugar onde ele era amado, do lugar onde ele confiava. Ele foi expulso pelos seus irmãos. Mas sabe o que ele diz aos irmãos? Pode ficar tranquilo, meus irmãos, eu vou sustentar vocês. Quem é capaz de fazer isso se não tiver um coração do Senhor? Quem é capaz de fazer isso se não tiver uma vida rendida a Jesus? Quem é capaz de fazer isso se não tiver intimidade com a palavra de Deus? Irmãos, nessa geração que nós vivemos, nós precisamos do coração de Jesus. Nós precisamos da palavra de Deus. Essa é a geração mais difícil, porque é a geração dos últimos dias. E Jesus profetizou isso. Seriam como diz Noé, a geração mais difícil. Foi a geração de Noé, fez Deus ser capaz de Deus
destruir a humanidade. O que é capaz de fazer Deus destruir aquilo que Ele criou, irmãos? É uma geração difícil. E Jesus disse que nos últimos dias seria como a geração de Noé. É uma geração difícil que nós estamos vivendo. São dias difíceis. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos vigiar demais. Porque é por muito pouco que a gente erra. É por deslizes mínimos. Porque nós estamos vivendo uma geração difícil. Em todos os aspectos. As pessoas andam doentes. As pessoas andam depressivas, ansiosas. As pessoas andam em guerra constante na mente. Não há paz. Isso não é normal, irmãos. Isso não é comum. Isso não é aceitável. Nós precisamos nos posicionar. Se temos a vida de Jesus, o coração de Jesus, a palavra de Deus, a gente precisa guerrear essa guerra e vencer. Porque a Bíblia vai garantir que maior é aquele que está em nós do que tudo que o inimigo levanta. Então, quer vencer essa guerra? Entregue a sua causa a Deus, o juiz perfeito. Entregue a causa a Ele. Deus venceu essa luta com José. A traição ali deveria destruir a família, mas virou um instrumento de salvação para toda a linhagem. José declarou: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa vida. Que poderoso isso! Eu quero declarar que Deus vai te usar, amém? Deus vai te usar na direção de pessoas. Deus vai te usar na direção da sua casa. Ah, pastor, mas o ambiente da minha casa é um ambiente difícil, é um ambiente de guerra, de batalha. Deus vai te usar como sendo um instrumento que vai levantar a paz na sua casa. A minha casa, pastor, é intriga, a gente vive debaixo do mesmo teto, mas ninguém se fala, ninguém conversa, é cada um para o seu lado. Deus vai te usar para você quebrar esse muro de separação, para você gerar unidade na sua casa, irmãos, unidade no lar. Ei, em nome de Jesus, pode haver guerra lá fora, mas a porta para dentro precisa haver saúde e paz. Pode haver divisão lá fora, mas da porta para dentro precisa haver unidade, irmãos. Unidade, unidade, unidade. Unidade. A Bíblia vai dizer que uma casa dividida não prospera. Hoje o que mais existe é casas divididas. É cada um para o seu lado, é cada um que queira fazer o seu, cada um, esse aqui sou eu, esse aqui é você, esse aqui é meu, esse aqui é seu. Irmãos, em nome de Jesus, o inimigo continua ainda agindo dentro do lar, porque o lar é o lugar para edificar o reino. Edifique o reino de Deus na sua casa. Diga, da porta para dentro aqui é o reino de Deus que prevalece. Vamos quebrar as divisões, vamos quebrar as intrigas. Você está intrigado de alguém, irmão? Está de mal de alguém? Para ser mais claro, você está de mal de alguém? Está de mal? Tem alguém que você está de mal, que não fala? Você sabe. Até quando você vai levar isso? Ah, pastor, mas ele não fala comigo, tudo bem. Mas não seja você o centro disso. Não seja você o pivô no sentido de que eu não quero conversa com você. Irmãos, tudo bem, a gente não é obrigado a conviver com pessoas, mas a gente não pode estar guardando mágoa, a gente não pode estar levando essa guerra dia após dia. Deus quer te dar vitória, amém? Deus quer te dar vitória, Deus quer te dar vitória. A última guerra aqui que a gente encontra nessa família está no capítulo 42, verso 7 de Gênesis, para a gente terminar. Olha o que diz, verso 7 do capítulo 42, verso 7, José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram, e lhe perguntou com aspereza: de onde vocês estão vindo? José de imediato reconheceu. Os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu. Os irmãos não reconheceram José. Olha, alguém que fez mal nunca esperou que a pessoa que você fez mal, ela tivesse melhor do que você.
Porque normalmente é assim, as pessoas que fazem mal nunca vão esperar que a gente um dia esteja melhor do que elas. José estava melhor do que os irmãos, mas ele foi vendido como escravo, então ele deve estar sofrendo lá. Eles ficavam pensando, José foi como escravo, então ele deve estar, irmão, vivendo da pior forma, como escravo, né? Apanhando, vivendo as mínguas, sofrendo financeiramente, sofrendo porque não tem ninguém. Mas eles nunca esperavam que aquele que estava diante deles, o governador, de porte, bonito, de postura, seriam aquele jovem José. Mas José de imediato reconheceu os irmãos, e ele não disse, ele apenas falou de forma, de onde vocês estão vindo? Então por anos, escute, por anos, o pai Jacó acreditou que José estava morto. Por anos, o pai teve que aprender a conviver com a mentira dos outros irmãos, dizer que José estava morto. Os irmãos esconderam essa verdade. Sabe qual é a guerra aqui? É a guerra do silêncio e do distanciamento. O silêncio tóxico prevaleceu naquele lar. Um pai em luto eterno, uma pessoa em luto por alguém que estava vivo, e os demais filhos carregando a culpa secreta. Uma família fragmentada. O silêncio não cura feridas. Diga para você mesmo isso assim, diga, o silêncio não cura feridas. Diga para você mesmo, diga, o silêncio não cura feridas. O distanciamento não resolve problema. Diga para você, o distanciamento não resolve problema. Porque é natural que a gente queira se distanciar para resolver, mas a distância não resolve. O silêncio não resolve. Existem momentos que o silêncio é sabedoria, porque Deus também instrui isso. Tem momentos que é melhor você se calar do que falar coisas que você não deveria falar. Mas se tem uma situação que precisa ser resolvida, não é pelo silêncio, não é pelo distanciamento. Você está comigo aqui, amém? Você entende não? Você entende isso? Então busque em Deus. Busque em Deus. Ah, pastor, mas eu fui tão ferida por essa pessoa. Coloque o remédio certo na ferida. Perdão é um dos remédios mais poderosos para curar feridas. Porque perdão não é sobre o outro, é sobre você. Quando você perdoa, não é que você está curando o outro, você está curando a sua alma. Então o perdão é um dos melhores remédios, porque o perdão, ele anda colado com o amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa, amém? Quem ama, perdoa. E você não precisa amar a pessoa, você precisa amar a si e amar a Deus. Quem ama a Deus e ama a si, perdoa as pessoas. Não tem problema em perdoar, porque o amor vence todas as coisas, inclusive a separação e a distância. Seja a pessoa de se aproximar. A melhor resposta à tática do silêncio é manter a sua busca pela solução. Como vencer essa guerra? Quebre o silêncio com coragem. A Bíblia vai dizer que José se revelou aos irmãos. Ele disse: eu sou José. E ao se revelar, ele chorou junto. Isso nos ensina, irmãos, que lágrimas honestas curam mais do que palavras perfeitas. Escute, lágrimas honestas curam mais do que palavras bonitas. Às vezes a gente fica preocupado demais com as palavras bonitas, mas se você de repente chorar de forma honesta, vai curar muito mais do que palavras. Reconstrua, se for necessário. A Bíblia vai dizer que José abençoou os irmãos. Quando ele tinha tudo para amaldiçoar, ele abençoa. E consequentemente, seu pai Jacó, ao saber que ele estava vivo, abençoou os seus filhos. José perdoou e sustentou todos os irmãos. E aquela família, escute, diga assim, aquela família, diga comigo, aquela família que começou ruim, terminou como uma nação. Você pode aplaudir a esse Deus?
que Deus quis destruir, o que o inimigo quis destruir, Deus não deixou. O inimigo quis separar, Deus uniu para sempre. Então, meus queridos irmãos, talvez você esteja vivendo uma dessas guerras que eu falei aqui, compartilhei dessa história. Mas hoje é a noite, é o dia de você vencer essa guerra. Ouça essa verdade espiritual. Deus não escolhe uma família perfeita para mostrar a sua glória. Essa família de longe não era perfeita. Mas Deus escolhe uma família quebrada para restaurar e provar que Ele é o Deus das coisas impossíveis. Você é essa resposta de que Deus faz coisas impossíveis que os homens não conseguem entender. A sua família, ela será ou é já essa resposta. Amém? Hoje é o dia de vitória. Você pode dizer isso, hoje é o dia da vitória da minha casa. Eu quero que você feche seus olhos aí, com muita autoridade no reino espiritual. Você repete comigo. Diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga mais forte, em nome de Jesus. Eu entrego essa guerra que eu estou vivendo na minha família. Eu entrego a Ti, Senhor. Diga assim, em nome de Jesus. Eu decido perdoar a quem me ofendeu. Diga em nome de Jesus. Eu decido quebrar o distanciamento a quem estabeleceu. Diga em nome de Jesus. Eu decido amar a minha família como o Senhor a ama. E eu creio que o Senhor pode transformar qualquer maldição em bênção, em bênção.